Você sabia que no inverno milhares de espécies de pássaro voam, não em sentido do Equador, mas sim em sentido dos polos do planeta? Peraí, eles não estão indo procurar um lugar mais quentinho? Por que eles vão para os polos? Ah, e esses animais, quando monitorados por chips, o sinal do chip deles desaparece em determinada área do planeta. Quando eles atingem uma determinada latitude, o sinal desaparece. Vocês sabiam que exploradores do Polo Sul relataram que depois de uma determinada latitude o frio desaparece e uma temperatura agradável de 18 graus Celsius toma conta do local? Florestas frondosas e rios líquidos aparecem também. Sim, tudo isso no Polo Sul e no Polo Norte, o que indica que esses dois locais podem estar escondendo segredos, mistérios ainda mais cabeludos do que aqueles que a gente já sabe. De fato, gente, existem algumas teorias de geólogos e estudiosos dessas regiões que mudariam tudo aquilo que a gente sabe sobre a Terra. Eles acreditam que existam cavernas muito profundas e que a entrada dessas cavernas sejam exatamente nesses polos, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte. Cavernas, inclusive, que poderiam estar sustentando vida dentro. Vida animal, vida biológica e vida humana. Conheçam agora a história dos intraterrenos. Segundo essas pessoas, eles dizem que dentro da Terra existe água, ar, comida, luz, plantas e animais e o mais assustador de tudo, vida inteligente. Parece meio filme da Netflix, né? Parece uma série bizarra daquele canal Sci-Fi, né? Mas existem evidências muito esquisitas, mas eu vou mostrar pra vocês evidências que vão deixar vocês sem o cu da bunda hoje. Então, se você tá assistindo de pé, já senta, filho, porque vai cair. Oi, gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua intraterrena favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os intraterrenos. Eu estava na Hungria e daí eu comentei com vocês sobre os intraterrenos e vocês ficaram super interessados. Comentei nos stories, nos histories, né? Vocês, Carol, fala sobre isso. Eis aqui o vídeo. Estão preparados? Milhas abaixo de nossos pés existem evidências suficientes para sustentar a teoria de que existem verdadeiras civilizações vivendo intraterrenas, ou seja, dentro da Terra. Tirando os coitados dos terraplanistas lá, o resto sabe que existe uma força que nos puxa para baixo, a tal da força da gravidade. Nós acreditamos nisso desde que Isaac Newton definiu essa relação entre massa vezes aceleração, que dá o peso de um objeto que faz com que ele caia puxado pela força da gravidade. Só que em 2017, duas estrelas de nêutron colidiram, provando que a gravidade em si não é uma força, mas sim uma distorção que o planeta causa no espaço-tempo. De acordo com Einstein, então, uma maçã que cai da árvore, ela não cai porque ela é puxada pela força da gravidade, mas sim porque ela está respondendo à curvatura que a massa do planeta exerce no espaço-tempo. Segundo ele, então, não existe essa tal dessa força da gravidade. Ok, estávamos errados nesse ponto. É o que parece. Só que se a gente estava errado sobre a força da gravidade puxar as coisas para baixo, será que a gente não está errado também sobre algumas outras coisas? E eu explico. Se a gravidade então não é mais uma teoria aceita, e ela até então era usada para determinar a massa dos objetos, não só dentro da Terra, mas também no universo, e a massa da Terra era determinada pela força da gravidade, então a massa dos outros planetas também era. Mas agora, depois que tudo isso caiu por terra, a massa dos planetas pode estar errada, bem como a massa da Terra também pode estar errada. Alguém precisa recalcular isso aí, não me chama não, que eu sou péssima dessas contas aí. Me chama para fazer um balanço patrimonial, mano, me chama para recalcular a massa de um planeta. Então, se a Terra é toda esburacada e cheia de caverna, os outros planetas do sistema solar podem ser
também, certo? Uma das maiores mentes da geofísica que já pisaram no planeta Terra suportaram, junto com Newton ali, a teoria da Terra ser muito densa. O matemático e astrônomo Edmund Halley, que também é o pai do cometa Halley, sabe? Ele disse que as anomalias magnéticas do planeta Terra poderiam ser resultado da diferente composição do planeta, ou seja, totalmente diferente daquilo que a gente pensava que era. Ele acreditava que dentro da crosta terrestre haviam conchas mais finas e que dentro dessas conchas haviam muitas coisas. Dentro dessas conchas poderia haver água, luminosidade, comida e até vida. Se essa ideia que eu tô falando tá parecendo muito louca pra vocês, vejam, por exemplo, esse vídeo que a NASA fez do polo de Saturno. Vocês percebam os campos rotatórios, que foram os mesmos campos rotatórios que o cara lá do cometa Halley falou que existiam? Pois é. Existe também um raro vídeo da NASA filmando o polo de Júpiter, e aquele mesmo padrão rotatório que existe lá em Saturno também existe em Júpiter. Tudo em torno do polo. O Halley também tinha uma teoria especulativa sobre a tal da aurora boreal, sabe? Disse ele que ela seria produto da rotação do planeta, dessa energia que roda em volta do planeta. Hoje em dia já se sabe que a aurora boreal não tem nada a ver com isso, inclusive preciso fazer um vídeo só sobre a aurora boreal para vocês. Mas naquela época, o Halley acreditava nisso. Vejam, por exemplo, esse vídeo filmado pela NASA de 2004. Nele, a aurora boreal parece estar saindo de uma espécie de buraco no polo do planeta. 100 anos depois de Halley, o matemático e físico suíço Leonhard Euler, que foi considerado até os dias de hoje uma das maiores mentes da física e da matemática também, ele propôs então que deveria haver uma tal de terra oca, né? Que a Terra seria oca, que é o que chamam de Hollow Earth em inglês, com uma espécie de campo eletromagnético no centro, tá? Que aquilo ali vibrasse ali numa determinada frequência e que isso estaria sendo demonstrado nessas observações que a NASA fez dos outros planetas e blá. Esse campo eletromagnético lá do meio da Terra, ele proveria luz lá para dentro, e também existiram outros matemáticos alemães que suportavam essa mesma teoria. Eles achavam que deveria haver duas entradas, tanto uma no Polo Sul quanto uma no Polo Norte, e que davam acesso a esse local aí, né? Bem como naquele vídeo que eu falei pra vocês do portal que existe na Antártica, e daí todo mundo ficou me zoando, falando que não era Antártica. Carol, o nome correto é Antártida. Primeiro, que o nome Antártica quer dizer que é anti-ártico. Ártico é o lado norte, Antártica é o lado sul. Os nomes Antártida e Antártica são ambos nomes aceitos pela literatura. Porém, o nome mais correto é Antártica, porque se opõe ao Ártico, é anti-ártico. Então, antes de vocês ficarem aí fazendo chiliquinho nos comentários, pesquisem. Porém, continuando, então, basta pegar qualquer imagem de satélite do nosso planeta que vocês vão perceber que a parte ali, tanto do Ártico quanto da Antártica, elas ficam ali um pouco borradas. Às vezes tem nuvem em cima, às vezes fica um blur ali na parte, enfim, tudo meio que fazendo com que a gente não enxergue se realmente tem um buraco ali. As imagens não são muito precisas e também não existem muitas imagens dos polos do planeta. Geralmente tem imagem do planeta, tudo aceso à noite, lindo, maravilhoso, tirado com a câmera do Xiaomi lá, né, que o pessoal falou que, ai, leva meu Xiaomi lá pra tirar foto da Terra. Tem isso. Tem imagens, sim, mas nunca dos polos, né? As imagens feitas pela NASA dos polos do planeta, elas são super difíceis de serem encontradas. Eu diria que são raríssimas. Ah, Carol, não existe imagem dos polos porque a Terra é plana. Embora muitos físicos e matemáticos sustentem que a entrada para essa parte intraterrena do planeta seja pelos polos, eu acredito que não precisa de tudo isso aí não, gente, porque se vocês forem pensar,
Vocês já pararam para reparar a quantidade de cavernas que existem no nosso planeta? E eu não tô falando só de caverna feita pela natureza não, tá? Tô falando de minas também. Gente, a gente foi numa mina aqui na Polônia que a gente desceu 135 metros de profundidade e as coisas que se vê nesses 135 metros de profundidade são bizarras. Vocês já viram aqueles vídeos de coisas estranhas capturadas dentro de minas? Capturadas dentro de caverna? Coisas estranhas dentro de caverna, vocês já viram? Eu acho que não precisa de uma entrada pelo Polo Sul e de uma pelo Polo Norte. Pode ter aí a entrada por todas as cavernas, basta que você encontre ali o caminho. Porém, existe uma imagem captada por um satélite russo de 1987 que mostra uma espécie de luz bem esquisita sendo emanada ali do Polo Sul. Ah, e também de outros planetas, gente, como por exemplo Vênus, Júpiter e até da Lua. Todos os planetas do Sistema Solar possuem essa espécie desse buraquinho nos polos, o que é bizarro. Uma outra anomalia que leva a crer aí que a Terra é, oca por dentro, são as anomalias que acontecem nas medições dos terremotos. Ali em meados de 1900 começaram então a medição dos terremotos, a sismografia começou a trabalhar. E pelas leituras dos sismógrafos é possível obter a informação de que a Terra realmente tem densidade. Só que essa densidade e as leituras dos sismógrafos, elas levantaram ainda mais dúvidas, percebam. Vocês estão vendo aí que quando um terremoto começa, as ondas sismológicas elas são mensuráveis e à medida que elas se espalham, os sinais desaparecem, ou seja, as ondas sismológicas elas são altas, elas têm picos, depois elas desaparecem. Os sismos, gente, os terremotos, eles já são estudados há anos e mesmo assim, mesmo com toda a tecnologia, ainda existe muita inconsistência quando o assunto é terremoto. Eles acreditam então que essas ondas, elas vêm da quantidade de cavernas que ficam embaixo ali da crosta terrestre. O primeiro dos buracos mais profundos da humanidade foi feito na Rússia, no ano de 1970. E eles demoraram mais de 20 anos para finalizar essa perfuração. Com isso, eles queriam entender o que hoje pra gente não é possível de ser entendido. E aí, no fundo desse buracão aí, além de fósseis de animais pré-históricos, eles encontraram também água. Mas não é aquela água que a gente encontra em lençol freático, não, tá? Porque lençol freático fica bem mais acima e é o resultado da penetração da chuva pelas rochas porosas. Não foi isso que eles encontraram, não. Eles encontraram água a 650 metros de profundidade. A evidência dessa água em tal profundidade sustenta ainda mais a existência de cavernas imensas dentro da Terra e que essas cavernas poderiam estar sustentando vida. E uma coisa também, a gente quer sair para o espaço explorando planetas, mas a gente não conhece nem o que tem dentro da própria Terra, muito menos o que tem no fundo dos nossos oceanos. Será que não seria interessante primeiro a gente conhecer o que tem aqui para depois ir procurar a resposta lá fora? Às vezes a resposta está aqui dentro mesmo. Além disso, gente, um conjunto de forças que interagem ali com o planeta Terra, principalmente a força centrífuga, poderiam explicar o fato da Terra ser por dentro mais parecida assim com um queijo suíço, sabe? Cheio de buraquinhos, ou também como uma colmeia de abelhas. Então, como ninguém ainda conseguiu provar cientificamente qual é o formato da parte interna da Terra, existem, obviamente, algumas teorias que suportam isso. Mas existem também fatos bem estranhos e que, quanto a fatos, não há argumentos, não é mesmo? Muitos continentes pelo mundo possuem cavernas muito extensas. O exemplo de uma das mais famosas é a caverna de Sandan, no Vietnã. Essa caverna, ela possui uma floresta inteira dentro, ela possui um rio dentro. Inclusive tem espaço para caber um prédio de 450 andares ali dentro. Essas cavernas, que são muito grandes, elas desenvolvem o seu próprio ecossistema. Até chove dentro de uma caverna dessa. Essas cavernas têm a sua própria vida animal, a sua própria vida vegetal. Tem inclusive criaturas que se adaptam à escuridão.
criando a sua própria luminosidade. Então, se existem milhares de milhões de cavernas assim pelo mundo, criando a sua própria biosfera, o que mais será que está vivendo ali dentro que a gente não sabe? Ah, e também tem aquele caso, né, gente? Nós somos proibidos de sobrevoar o Polo Norte e o Polo Sul, certo? E nós também somos proibidos de entrar em cavernas sem prévia autorização ou sem um guia especializado para levar nós ali só onde eles querem, não é mesmo? Então, como é que a gente vai saber se essa história é verdade? Eu acho que a gente pode começar a suspeitar olhando na história do nosso planeta. Quase que 100% das culturas da Mesopotâmia, do Egito e de locais mais remotos do mundo compartilharam com a humanidade conhecimentos por meio de escrita, por meio de tábuas. Nós já falamos dos sumérios aqui no canal, enfim. Eles deixaram um legado para a civilização posterior, certo? Embora a maioria dessas crenças desses povos do passado são vistas pelas pessoas de hoje em dia como coisas do mal, coisas que são feitas para atrair a pessoa para o lado mal, não, isso é conhecimento, tá? Se você se opõe ao conhecimento, você é uma pessoa antiprogressista, você é um retrógrado. Porém, algumas histórias do passado mencionam a existência de um local subterrâneo chamado Agartha, que é uma espécie de cidade intraterrena, onde a capital é Shambhala e a principal cidade se chama Potala. Ai, eu tô putala com essa história. E existe uma semelhança muito bizarra em diversas culturas do mundo, porque pessoas que não se conhecem, civilizações remotas, que nunca tiveram contato uma com a outra, relatam a existência dessa mesma cidade com esse mesmo nome. Como? Como que você explica isso? Será que é tipo uma espécie de loucura coletiva que passa pelo ar que nós respiramos? Ou será que tem alguma coisa aí que a gente não está pesquisando direito? Só que sobre o reino de Agartha e todos os descobrimentos dos portões do reino de Agartha, nós não vamos falar nesse vídeo mesmo, porque o vídeo já está enorme, né? Nós vamos falar no vídeo da semana que vem. Então fiquem ligados que no vídeo da semana que vem nós vamos falar sobre a cidade intraterrena Agartha e tudo que já foi descoberto e escrito sobre ela. E olha, eu vou falar bem a verdade pra vocês, gente. Eu realmente não acreditava nesse negócio de intraterreno. Eu achava que era uma coisa de doido, né? Eu falava assim, não tem nada a ver, gente, porque isso tem nada a ver. Quem que vai morar ali nos buracos? Mas aí eu vi uma hipnose de uma moça, né? E essa moça, ela relatou tudo o que ela viu e o que ela viveu nessa cidade de Agartha. E aí que tá. Quem entende de hipnose agora vai entender o que eu tô falando. Quem não entende vai pesquisar, que eu não sou obrigada, né? A hipnose, gente, ela é um estado alterado da consciência no qual o seu inconsciente fica aflorado, ou seja, são memórias guardadas no seu inconsciente, as quais você não tem acesso quando você está consciente, ou seja, eu não tenho acesso às minhas memórias inconscientes, você não tem acesso, você só tem acesso durante a hipnose, porque essas memórias são trazidas para cima, para frente, para o seu córtex frontal, então você se lembra, tá? Memórias não podem ser inventadas, memórias são coisas que você realmente viveu e ficaram armazenadas ali. E essa senhora que fez a hipnose, ela relatava sobre a vida dela intraterrena. E aí eu falei, tá, se quando você tá em hipnose você não pode inventar uma coisa, essa mulher realmente viveu isso. Essa mulher realmente esteve intraterrena. Olha que loucura, gente. Bom, e se você tá falando, ai Carol, isso aí que você tá falando não tem nada a ver, você por favor vá pesquisar sobre hipnose, que eu não sou obrigada aqui a catequizar os índios, tá? Esse canal aqui é um canal que reúne 1,7 milhões de pessoas inteligentes. Se você aí é um imbecil que não sabe de nada, tá entendendo porra nenhuma que eu tô falando, vai pesquisar, em vez de ficar destilando o seu nojo aqui nos comentários. Ninguém é obrigado a ver as coisas absurdas que tem dentro da tua cabeça, né? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem de melhor. E no caso dos comentários absurdos que eu leio, isso é o que tem de melhor dentro de você. Então, assim, tá precisando melhorar. Durante a regressão de memória que acontece dentro de uma hipnose, a pessoa só tem acesso a memórias e ela não tem a probabilidade de inventar nada daquilo. Então, se a pessoa falou que esteve lá e deu detalhes sobre o lugar,
é porque ela esteve lá. Então foi isso que me fez acreditar que realmente existe uma possibilidade de haver um reino intraterreno. Mas é isso, se o assunto ainda tá um pouco confuso pra você, vai pesquisar como que funciona a hipnose, né? Veja sessões de hipnose. Pra quem já fez hipnose sabe do que eu tô falando, que é realmente um negócio que mexe com a tua memória. Não tem como você inventar nada daquilo. E, gente, foi realmente assim, pode me trazer 450 mil evidências, né? Essa sessão de hipnose que eu assisti dessa mulher realmente me convenceu. E você, o que você acredita? Você que tá aí me assistindo, você acredita que realmente possa existir ali uma civilização vivendo ali embaixo da terra, os famosos intraterrenos? Gente, esse assunto aí é complexo, viu? Isso aí vem desde lá do passado, desde a Mesopotâmia. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, né? Então é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, isso ajuda muito pro canal promover pra fora, pra que outros doidos cheguem aqui e fiquem paranoicos também. Se inscreva no canal se você for novo, e se o YouTube não tá te entregando as notificações dos meus vídeos, é fácil. Passa aqui uma vez por semana, sempre vai ter vídeo segunda, quarta e sexta. Faz maratona aí, já fica aí. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um beijo e até os próximos vídeos.